Olá, amigos. Olá, amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos com o programa novamente no ar aqui, metade de junho, já daqui a pouco vai o último mês do primeiro semestre e começamos já julho no segundo semestre de 2021. E claro, torcendo para que as coisas voltem efetivamente à vida normal. Estamos acontecendo aí, tem ainda alguns escorregões aqui e ali, mas de qualquer maneira parece que o pior já passou, apesar de que a mídia, aquela que só quer saber de cadáveres, quer saber de mortes e tal, insiste em transmitir o medo, né, para as pessoas. De qualquer maneira, vamos vencendo tudo aí. E o Brasil está crescendo, a projeção do PIB é de mais de 5%, imagine, mais de 5%, depois de cairmos 3,1% o ano passado e não termos perspectiva de ter uma melhora esse ano e as coisas estão se ajeitando. Graças a Deus, a economia brasileira, você trabalhador, você empresário, é responsável exatamente por isso. Realmente a economia brasileira, nós somos vigorosos nisso, somos bastante, digamos assim, criativos e a criatividade do brasileiro também nesse momento conta muito. Bom, nós vamos iniciar o programa como temos feito semanalmente aqui com o Momento Empresarial. E nesse Momento Empresarial, Cristiano Buchor, prazer em tê-lo novamente, Cristiano. Silvio, uma alegria novamente estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Está participando desse renomado programa. É verdade que tem não só o programa já há mais de 20 anos no ar, mas também este espaço que é ocupado pelo pessoal da área de contabilidade, a área empresarial, é hoje muito destacado no programa. Parabéns a vocês também. Quais são os assuntos de hoje ou qual é o assunto principal? Então, obrigado, Silvio. Só para dar ênfase, eu tenho recebido assim muitos elogios pelo programa de clientes e amigos assim de todo o Brasil. Então nós estamos conseguindo alcançar assim muitas empresas. Perfeito, nesse ambiente empresarial. O tema de hoje, Silvio, que está sendo bem recorrente, nos questionado, seria a questão de parcelamento de débitos. Refis. Cristiano, vai ter ou não vai ter um refis este ano de 2021? Nós estamos assim aguardando, nós estamos patinando, precisamos disso. Então, Silvio, acreditamos seriamente que sim, vai ter o refis. Paulo Guedes tem se manifestado sobre, inclusive, a criação de um passaporte tributário, Silvio. E a gente não tem muita matéria ainda sobre isso, mas o passaporte tributário é uma ideia que o Paulo Guedes está criando aí, juntamente com toda a equipe econômica, né, e o governo, para que possa socorrer ou criar situações de facilidade para aquelas empresas no qual tiveram um grande prejuízo, por assim dizer, na economia, quebraram aquele pequeno restaurante, Silvio, que perdeu assim um faturamento expressivo. Então a ideia do passaporte é se criar situações em que a perda de faturamento enseje o grau, né, de descontos de multas e juros para que essas empresas elas efetivamente possam deixar de pagar esse tributo ou alongar esse tributo. Isso ainda não se tem muito ao certo, mas ao exemplo que o Guedes dá é que um restaurante que perdeu 80% do seu faturamento e está endividado, talvez tenha até o perdão tributário. O que a gente acha que seja um pouco difícil, mas a fala é muito animadora, né, para aqueles negócios que tiveram essa situação de estar no prejuízo. E, obviamente, também, Silvio, a gente entende que por essa questão de faturamento também não poderia. Tem muitas empresas que estão faturando bastante, mas estão no prejuízo. Ou seja, a pandemia, ela teve esse efeito, né? Faturamento não quer dizer lucro, efetivamente, né? Agora, uma questão, Cristiano, que é importante, talvez muitos de vocês empresários que estão assistindo aqui estejam ponderando isso. A questão da pandemia, ela atingiu diretamente a estrutura econômica, a atividade econômica. E, de certa maneira, ela atingiu a todos, né? Grandes, pequenos, médios, enfim, toda a estrutura empresarial. Então, eu acho que não é justo, neste momento, não é justo que só o governo federal arque com essas isenções, com esses perdões tributários, porque quem administrou e a quem foi atribuída a administração da pandemia pelo Supremo Tribunal Federal foram os governos dos estados e as prefeituras. Nós tivemos aqui em Porto Alegre um prefeito, graças a Deus não foi reeleito, que desestruturou desestruturou, está muito bom a estrutura, mas desestruturou todo o ambiente empresarial, fechando totalmente a cidade, quebrando poderosas organizações da área gastronômica, da área empresarial, por simples maneira de ser dele, né? Então,
a cidade, Porto Alegre, precisa também recuperar esse pessoal. Então, não é só o governo federal da isenção de impostos, o governo do estado tem que fazer isso e os governos municipais também. É uma questão de justiça. Isso. Estou pegando teu gancho, Silvio, perfeito a tua ponderação. Nós centralizamos muito no governo federal porque é a maior fatia, claro, a maior fatia tributária. Mas nós tivemos agora, recentemente, o município de Canoas, até essa semana, prorrogou o refis com 24 parcelas, reduções de 100% de multas e juros, né, para pagamentos à vista. O prefeito Jair Jorge, parabéns aí por verificar essa situação aí do empresariado canoense. Né? Esperamos também, Silvio, que Porto Alegre nós tenhamos também essa sensibilidade e principalmente o governo do estado do Rio Grande do Sul, assim como os demais estados que a gente, pelo Brasil, vê que alguns estão tendo essa sensibilidade. Porto Alegre, certamente vamos ter isso, porque o prefeito Melo, que foi eleito ano passado, tem esta sensibilidade. O prefeito tem, ao contrário do anterior. Isso. Então, assim, respondendo à pergunta inicial, sim, estamos com fortes uma forte tendência de que exista esse refis. Claro, o nome, como eu disse, existe a questão do passaporte tributário, está sendo essa semana falado muito a questão da reforma tributária, fatiamento, CBS, IPI, seletividade. Então, está se falando muito nessa questão tributária. Como a gente já falou em outros programas, é um grande desafio, porque a gente tem que mexer numa estrutura gigantesca. Existem muitos pontos, muitas questões de benefício fiscal. Se fala, Silvio, inclusive na questão da economia verde. O Paulo Guedes tem falado muito, a empresa verde e tal. Sustentável, né? Isso, de Manaus seu polo, né? Irradiador desse processo. Desse processo. Entretanto, eles vão ter que mexer no IPI. Mexendo no IPI, perde um pouco a atratividade de Manaus, porque hoje Manaus tem essa questão, né, da industrialização lá, ter a suspensão. A Zona Franca de Manaus. Exato. Então, seria isso, Silvio. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante esses esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho que vocês, né? O Giovanni D'Agostini e também o Salésio têm trazido nesse espaço do programa, que eu tenho a certeza absoluta que está sendo hoje um grande, digamos assim, fator de agregação de telespectadores interessados nesses esclarecimentos. Obrigado e uma boa semana. Obrigado, Silvio. Um abraço. Este chamado Momento Empresarial.